Ô, louco, teremos time Brasil contra time Estados Unidos? Que isso, hein, Polaris? Mandou bem demais. Esse evento vai ser muito doido, mas você sabe as regras? Sabe aonde assistir? Já dando um spoiler aqui, finalmente o seu desejo vai ser atendido. Então vem aí comigo para saber mais sobre isso. Sejam bem-vindos ao BJJ Black Sheep Fit, seu programa de treinamento voltado para o jiu-jitsu. Mesmo você não sendo profissional e só quer melhorar na sua capacidade física para o jiu-jitsu, aqui é o lugar. Neste sábado, dia 25 de junho, nós teremos o Polaris 20 Squad time Brasil contra time Estados Unidos, com mais de 10 lutas preliminares que normalmente são transmitidas ao vivo e de graça no canal do YouTube do Polaris. E nas lutas principais teremos um confronto de time contra time e um super fight entre o Demian Maia e o Ben Henderson. Caraca, vai ser muito doido. E obviamente a gente vai fazer live comentando em tempo real as lutas, vamos fazer vídeos dando nossos palpites. Então se você não é inscrito, se inscreva aí pra você não perder, porque eu conto com a sua presença na nossa live. As regras são bem peculiares, o que torna o confronto entre os times ainda mais interessantes. Mas calma que eu vou te explicar aqui como é que funciona essa regra para você não ficar perdido no dia. E aí no final eu falo onde vai ser transmitido, o horário que começa, então segura aí. Como é que funciona esse confronto de time contra time? São 8 integrantes por time, onde temos 4 integrantes que pesam até 75 quilos e 4 que pesam até 95 quilos. O time dos Estados Unidos até 75 quilos são Joe Martinez, Keith Corcoran, Nathan Orchard e Nick Rona. Já os de 95 quilos nós temos o Boogman, Menzel Fowler, Hunter Colvey e o John Blank. Esse foi o time campeão do último Polaris Squad, só que com algumas substituições. Já o time Brasil, na categoria até 75 quilos, nós temos o Marcelo Fausto, o Luiz Paulo, o Hokage e o Dioguinho. E na categoria até 95 quilos, nós temos o Mika Galvão, o Isaac Baiense, o Fat Ninja e o Quion Gracie. Sinceramente, eu não sei qual é a pronúncia do primeiro nome do Gracie. Se alguém souber, se eu estiver falando errado, por favor, me corrija aqui nos comentários. O evento vai ser no GI e todas as finalizações, tanto da IBJJF quanto da ADCC, são permitidas. Na regra, o evento tem 2 tempos de 40 minutos, só que no último Polaris Squad foram de 60 minutos. Então eu não sei se vai ser 40, se vai ser 60, mas enfim, eu vou falar aqui para vocês com relação à regra. O que vai diferenciar é só questão do tempo. E se for 60, eu aviso no decorrer da semana aqui pra vocês. Onde o vencedor da batalha permanece no tatame. Tipo, entre um atleta de cada time, eles se confrontam durante um período de tempo de até 5 minutos. Quem finalizou fica e quem perdeu sai. Se não rolar a finalização durante 5 minutos, os dois saem e dá empate. É tipo Quintet, vocês lembram desse evento do Sakuraba? Poxa, era muito doido. É quase isso. Só que o Polaris, ele tem algumas regras um pouco mais peculiares. Porque a gente tem 2 categorias de peso, certo? Uma de 75 quilos e uma de 95 quilos. Então, se uma pessoa de 75 quilos finaliza outra de 75, ou então um de 95 quilos finaliza um de 75 ou um de 95, o time que finalizou ganha 1 ponto. Mas se um de 75 quilos finalizar um de 95 quilos, aí o time ganha 3 pontos. Aí é que tá o X da questão. Agora, se ninguém finalizar, os dois saem, dá empate, ninguém ganha ponto. Poxa, nem pro Mika tá de 75 quilos, né? Fazer uns 3 pontos aí pra gente. Cada time tem um capitão e o capitão que escolhe quem vai lutar. Ele tem um período de 30 segundos para fazer isso. Uma vez que o atleta esteja fora, ou porque foi finalizado, ou porque a sua partida terminou em empate, então ele se torna inativo. Ele usa um colete onde só vai se tornar ativo novamente quando todos os atletas da sua equipe lutarem. Tá vendo esses quadradinhos amarelos aqui? Então,
cada time pode pedir 2 times outs por tempo. Tipo, o confronto entre os times são 2 tempos de 40 minutos. As lutas têm duração de até 5 minutos e tem 30 segundos para a troca de atletas. Mas cada time tem esses 2 quadradinhos amarelos que é o timeout. Então, se o time pedir o timeout, o tempo de 30 segundos para a troca dos atletas se tornam 2 minutos. Exatamente, para a equipe poder descansar, se recuperar, montar estratégia. Só que eu vou usar como exemplo o último Polaris para vocês entenderem o que aconteceu. O Nathan Orchard, de 75 quilos, finalizou um de 95 quilos. Então, ele fez 3 pontos para o time dele. Eles pediram timeout, então ao invés de ser 30 segundos, foram 2 minutos de descanso. E como o Nathan Orchard finalizou, ele deveria ficar no tatame esperando a próxima luta após o tempo acabar. Mas quem voltou para lutar foi o Roberto Jimenez, que era do seu time, e não o Nathan Orchard. Eles trocaram o campeão e mesmo assim o Nathan Orchard não usou o colete, ele ficou ativo, podendo ser usado a qualquer momento, na próxima luta, por exemplo. Não precisaria esperar todo mundo lutar de novo para ele lutar, porque ele foi o vencedor daquela luta. Mas por que eles trocaram o campeão? Não deixou o Orchard lá lutando? Porque o Orchard estava cansado, então a chance dele ser finalizado pelo outro time era grande. E por isso ele trocou com o Roberto Jimenez. Só que essa troca de campeões só pode ser efetuada caso você esteja no seu timeout. Na duração de tempo de 30 segundos, não pode trocar. O vencedor tem que ficar. Agora vamos para outro ponto da estratégia, só que no caso para o time que perdeu, que acabou de ser finalizado. Não existe uma regra para pedir timeout. Você tem 2, você pode pedir quando quiser. E a ordem de pedir o timeout é a ordem de chegada, ou seja, se o time perdedor pediu primeiro o timeout, então o timeout é dele. Por mais que o vencedor queira também o timeout é de quem pediu primeiro. E aí é que está a jogada. Os 2 times terão os 2 minutos de descanso. Porém, o time vencedor não vai poder trocar o atleta que acabou de finalizar caso eles queiram, porque o timeout não é dele, o timeout foi da equipe que perdeu. Ele só pode trocar se for no timeout e no timeout dele. No período de 30 segundos não pode e no timeout do perdedor não pode. E aí é que está a estratégia. Se você é do time que perdeu, viu que o cara que acabou de finalizar tá cansado, que eles provavelmente vão pedir o timeout, pedir a sua substituição, então você pede primeiro, exatamente para eles não poderem trocar o vencedor. E assim seu time vai ter a chance de finalizar. Isso é genial! Mas lembrando, galera, que pode pedir o timeout também somente para descansar ou para conversar. Não precisa fazer a troca. A troca é uma parte da estratégia também. É complexo, mas é muito massa essas regras. E o tempo lá em cima, o tempo total, né? Essas 2 metades, que são ou de 40 ou de 60 minutos, elas ficam correndo. Então, quando há finalização, então o tempo não durou 5 minutos de luta. Sei lá, durou 4 minutos. Então, vai ter uma luta no final que vai ter duração apenas de 1 minuto e não mais de 5 minutos. Vou dar outro exemplo porque isso aconteceu no Polaris passado, onde na luta do Gil Martinez contra o Bradley Hill só teve 35 segundos de duração. E a equipe vencedora é quem tiver a maior pontuação no final dos 80 minutos ou 120 minutos. Mas caso esteja empatado, então teremos uma prorrogação de 20 minutos. Por morte súbita, é a mesma regra, só que a equipe que finalizar primeiro vence. Mas mesmo assim, mesmo após essa prorrogação, os times ainda estejam empatados, então a gente vai ter um super fight entre os 2 capitães do time, de duração de 5 minutos, sob as regras do Super Fight do Polaris. E caso não aconteça a finalização também nessa luta, o árbitro que vai decidir quem é o vencedor, de acordo com a agressão, com tentativa de finalização.
E por mais que esse conjunto de regras do Polaris seja difícil de ter amarração, ainda mais porque são 5 minutos só de rola, mesmo assim, eles têm regras para amarração que eu vou deixar aqui na descrição, só para o vídeo não ficar muito grande, cheio de informação para vocês. Então só vocês leem aqui. Vou também deixar o que é permitido, o que não é permitido. E já falando aqui, bate, estaca, não pode. Por hora, isso que eu expliquei aqui para vocês é o mais importante para vocês entenderem o que vai acontecer no sábado. Mas qualquer dúvida pode me perguntar aqui, a gente vai estar na live, a gente vai conversando, não se preocupem. Com relação ao horário das lutas, fiquem ligados aqui no canal e no meu Insta, que eu vou avisar para vocês quando que vai começar. Porque são 4 horas de diferença daqui para lá. E lá o evento vai começar à tarde, então vai ser de manhã, horário de Brasília. Mas tem tanta luta preliminar que eu acredito que deva começar lá para as 2, 3 da tarde, horário de Brasília, as lutas principais. Por isso que eu te aconselho a ativar o sininho, tanto do canal quanto do Insta, que eu aviso pra vocês a hora que a gente for começar a live, porque eu só vou fazer das lutas principais. O evento vai ser transmitido para a UFC Fight Pass. Infelizmente, o Brasil não tem acesso à UFC Fight Pass. Mas somente para nós brasileiros parece que vai ser transmitido no combate. Vocês sempre pediram para ter luta sendo transmitida no combate e o pedido de vocês foi atendido. Então vocês assistam no combate as lutas e se juntam conosco na live, porque ninguém merece assistir sozinho, né? E eu preciso da sua companhia. E agora eu te pergunto, e aí? O que você achou das regras? Doideira, né? Vai sair vídeo aqui no canal falando dos nossos palpites. Vai sair aqui no canal um vídeo falando sobre os nossos palpites, sobre potenciais confrontos, que eu sei que vocês gostam. Então se inscreva aí para você não perder. Me diga para quem vai a sua torcida. Então deixa aqui embaixo a sua opinião. Bora conversar sobre isso, porque é sempre bom conversar sobre jiu-jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar para dar aquela moral pra Rafa, porque aqui tem vídeo de jiu-jitsu todos os dias. Todos os dias, então valeu. Agora ficamos por aqui. Tchau, obrigada, tudo de bom. Separei esses 2 videozinhos aqui pra você. Um é falando sobre o resultado da SC Trials da Ásia e Oceania que aconteceu neste sábado. E o outro vídeo é uma posição que eu gosto muito. Então se você não assistiu, assista porque eu recomendo.